Pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre torque e momento angular. De uma forma muito grossa e sucinta, o torque é a grandeza relacionada com a rotação de um sistema. Para que haja rotação, é necessária a aplicação de um torque, também chamado de momento de uma força. O torque é uma grandeza vetorial que resulta do produto entre uma força aplicada perpendicularmente em um ponto e a distância da região de aplicação da força e o eixo de rotação. Como exemplo, o ato de abrir a tampa de alimentos em conserva, ou mesmo uma garrafinha d'água. E até a simples ação de abrir uma porta é um exemplo de torque. Reparem nesse vídeo que interessante de um senhor trocando as rodas de seu carro. Reparem que a força que o senhor coloca na chave no momento de apertar os parafusos da roda. Isso é o torque necessário para que provoque a rotação no parafuso da roda, assim podendo realizar a rotação necessária para apertar os parafusos. Conseguimos calcular o torque com a expressão, onde M é igual ao torque ou momento da força, F é a força aplicada e X é o braço da alavanca, que é a distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação. Observe também que ele realiza o movimento segurando na ponta da alavanca. Isso se dá, pois quanto maior é o braço da alavanca, menor é a força necessária para que o sistema rotacione. Será necessário maior esforço para gerar rotação se a força for aplicada muito próxima do eixo de rotação. Se as maçanetas das portas fossem fixadas próximas das dobradiças, que são os eixos de rotação, a força feita para rotacionar uma porta para abri-la ou fechá-la seria muito grande. É por essa razão que as maçanetas são instaladas no ponto mais distante dobradiças, demandando menor esforço para movimentar a porta. Agora iremos resolver um exercício simples para que os conceitos fixem em nossas cabeças. Imagine que o torque necessário para que o parafuso de uma roda rotacione seja de 50 Nm, fazendo força com uma das mãos a 10 cm do centro de rotação. O motorista tenta retirar os parafusos. Qual seria a força necessária a ser aplicada pela mão a fim de rotacionar o sistema? Adotamos o sentido horário como positivo. O torque será determinado através da expressão que já damos anteriormente. Podemos concluir que a força feita na rotação foi de 500 newtons para que o sistema rotacione. Agora iremos falar sobre o momento angular, que se relaciona muito com o torque. O momento angular é uma grandeza física que mede a quantidade de movimento dos corpos em rotação. É uma das principais grandezas para o estudo da cinemática rotacional. Todo corpo que esteja em movimento apresenta consigo uma propriedade chamada de quantidade de movimento, também conhecida como momento linear, que será a denominação que iremos adotar aqui. No entanto, quando o corpo estiver executando um movimento de rotação, ele apresentará um momento angular. O momento angular está intimamente relacionado com a tendência do corpo em continuar seu estado de movimento circular. Quando a velocidade escalar do corpo é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus em relação à direção do eixo de rotação, é possível calcular o módulo do momento angular do corpo com a expressão. O momento angular é uma quantidade vetorial, portanto, apresenta módulo, direção e sentido bem definidos. É importante saber que o momento angular sempre é perpendicular ao plano formado pelos vetores R e P, onde R é igual à distância ao eixo de rotação e P é o momento linear. Nessa figura podemos ver um sistema de referência ortogonal com as direções x, y e z representadas. No plano XY são apresentados os vetores R e P. Perpendicular ao plano formado por eles, na direção z, encontra-se o vetor momento angular em verde. A grandeza momento linear é dada pelo produto entre o raio de rotação r e a velocidade instantânea do corpo. Por isso, é ainda possível escrever a relação do momento angular em função da massa e velocidade do corpo em rotação. Sua unidade de medida no Sistema Internacional de Unidades é o kg/m² por segundo, pois envolve o produto de uma distância r, dada em metros, por uma massa em quilogramas e pela velocidade do corpo. Os sistemas físicos podem ser estudados de acordo com a sua quantidade de momento angular, já que um dos princípios fundamentais da física diz que na ausência de quaisquer forças externas, a quantidade de momento angular total é mantida. Dessa forma, é possível prever mudanças na velocidade de rotação dos planetas e de outros astros, bem como calcular os raios de suas órbitas e trajetórias em torno de suas estrelas. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenha ajudado. Valeu, falou!